Opa, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Victor e eu estou com. Falei, rapaziada, eu sou maçom. E, rapaziada, estamos aqui, mais um episódio. Dessa vez de volta, né? Com o Desjornalismo. A gente tinha gravado episódios e postado nesse meio tempo aí de um mês. Mas agora a gente tá de volta, né? Com notícias atualizadas e para falar sobre o Brasileirão, né? Uhum. Vamos falar aqui dessa última rodada. A gente não vai falar todas as outras rodadas, a gente vai falar dessa última, mas dá pra dar uma baita analisada aí. Masson, pode começar aí com o time aí. Exatamente, mano. Bom, vamos começar do começo aqui, mano. Que a gente teve uma rodada aqui que você vai poder falar bastante, mano. Foi Fluminense e Santos. O Fluminense ganhou de 1-0 do Santos aí, gol do Cano. E eu particularmente não assisti esse jogo, então, assim, analisando as estatísticas, cara, foi um jogo bem feio assim pro lado do Santos, hein, mano. Então eu vou deixar pra você falar desse contexto geral aí do Santos, mano. Então, mano, a gente tem uma questão de que aconteceu o básico, né, cara? Tipo, o Santos jogando no Maracanã, perdendo pro Fluminense. Eu posso falar aqui abertamente pra você que de 90 minutos, os 20 primeiros, o Santos não deixou o Fluminense jogar, não dominou, mas não deixou o Fluminense jogar. E depois é aquela, né, mano? É uma parada que acontece muito com o Santos. É um time que não tem fôlego. Ele mantém o fôlego ali por alguns minutos, mas depois cansa. Ainda mais quando você tira o Jean Lucas, que. Enfim, o Jean Lucas ele é mais uma contratação nova do Santos, que do último episódio que a gente fez falando assim do Santos, ele não tinha vindo. Então a gente vai falar muito mais sobre como que tá o Santos e quem contratou e tudo mais. Mas é basicamente isso, mano. Eu acho que o Fluminense mereceu ganhar e é isso. Sobre esse partido é isso mesmo. Perfeito, mano. Bom, além disso, não tem mais nada, né, pra acrescentar dessa partida. Não, tem não. Bom, beleza então. Passando pra próxima aqui, mano. Teve um jogão também, mano. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Foi 3-3, mano. Esse jogo eu acompanhei e, cara, foi. Chega a ser uma partida que reflete bastante o momento dos dois times, mano. Que é uma coisa até parecida, né? Que são dois times que brigam ali pelo meio de tabela. Cruzeiro pode-se dizer que é uma situação um pouco pior que a do Atlético Paranaense e tal. Mas ainda assim, cara, são dois times qualificados que estão se enfrentando aí e fizeram até agora, acho que uma das melhores partidas do campeonato, mano. Que o Cruzeiro abriu 2-0 no primeiro tempo e o Atlético Paranaense conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo, depois conseguiu empatar. E no finalzinho, mano, saiu o gol do Cruzeiro e depois empate. Então, pô, um jogo muito movimentado, um jogo que foi o verdadeiro laicar. E, cara, é, é um jogo que, pelo resultado, né, o caso de ser um ponto para cada lado, né, o empate, não dá para se dizer que não se esperava, né, porque, como eu disse antes, são dois times que vivem uma fase semelhante. Isso, e vale destacar também o caso de que, é, citando os dois primeiros gols do Cruzeiro, veio do Arthur Gomes, ex-jogador do Santos. Isso. Tava no Sporting, fez gol no Tottenham, na Champions, você vê o nível. E, enfim, teve gol do Wesley, né? O Wesley, inclusive, que recebeu proposta para ir embora, mas ele quis continuar no Cruzeiro. Ele não, a diretoria quis que ele continuasse no Cruzeiro. Ele, eu não sei. Teve gol do Madison, também ex-jogador do Santos, lateral. Aham. Do Pablo em si. E do Fernandinho. Fernandinho, né? De pênalti. Uhum. Então, assim, cara, foi o maior jogo da rodada, sem dúvida, né? Pois é, mano. A gente viu o Vidal jogando também, mano, que é uma contratação recente aí do Atlético Paranaense, veio direto do Flamengo. Isso. E falando em contratação, cara, o Cruzeiro também fechou com o Matheus Pereira, que é aquele meia Foi. que tava na Arábia, se não me engano, que estava sendo cogitado para uma porrada de time no Brasil, essa é a verdade, né? Mas ele tava com conversa avançada no Corinthians durante um tempo, só que aí acabou não rolando, né? E ele recentemente foi anunciado no Cruzeiro e, pô, mano, é uma puta contratação, mano, que é um cara que joga muita bola e faria diferença em qualquer time do Brasil. Isso aí, mano, concordo. Quer já ir indo pro Internacional Cuiabá já? Pode ser, mano.
Fechou, a gente teve aí E, uma surpresa, né? Cara, o Cuiabá porra, é ganhando do verdade, hein? Inter. No Beira-Rio, Pois é, quem assim, a gente diria, sabe mano. muito bem que o Inter não assusta ninguém, mas pô, você vê que o Aham. Cuiabá tá engatando aí uma sequência de vitórias aí no Brasileirão boa, né, mano? Pois é, mano, a gente tem que abrir o olho aí pro Cuiabá, mano, porque a gente, pô, muitas vezes não dá nada pro Cuiabá pelo time em si, né, que não é muito tradicional, só que os caras estão surpreendendo, né, essa é a verdade. E, Isso. bom, o que aconteceu no jogo foi o seguinte, mano. O Inter perdeu de virada, né, fez o gol logo aos 16 minutos, um gol do Bustos, foi, pô, inclusive um puta de um golaço, que ele pegou de trivela assim, mano, a bola foi no ângulo assim, pô, um chute absurdo. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o gol do Ranieri, que foi um gol de cabeça, isso mesmo. E, cara, e é isso mesmo, mano. Terminou 1-1, o intervalo foi pro intervalo com 1-1. E não dá pra dizer que esse resultado é uma coisa tão surpreendente assim quando a gente olha a situação geral dos dois times, mano. Porque o Inter é aquilo que a gente fala desde o começo do ano. É um time que é velho, é um time que não. Inclusive nessa janela, a única coisa surpreendente foi o Ener Valencia, mas que até agora não tá surpreendendo. É. E aí no finalzinho do jogo, mano, saiu a virada do Cuiabá com o gol do Daverson. O Daverson, que é um cara que, na minha opinião, ele é muito subestimado, cara. Foi subestimado no Palmeiras, foi subestimado no. Cara, e em qualquer time ele faria diferença, essa é a verdade. Porque ele é aquele centroavante clássico, ele é um cara que é decisivo, é um cara que. Você toca pra ele é gol. Não tem. Você pode falar que ele, pô, ele não é muito técnico, não sei o quê, que sei lá, pô, ele é um personagem, esse tipo de coisa. Mas o Davidson é bom de bola, mano. Esse é o fato. E aí no finalzinho sai o gol do Davidson e o Cuiabá sai com a vitória fora de casa, mano. Então, essa vitória é uma coisa que simboliza que o Cuiabá, a briga do Cuiabá, não é mais contra o rebaixamento, é por meio de tabela. E isso é uma coisa que surpreende, inclusive, as nossas expectativas, né, mano? Que a gente tinha colocado o Cuiabá como um dos possíveis rebaixados, né, na nossa tier list. E agora Pois é. tá fazendo essa reviravolta e tá fazendo uma bela campanha, mano. Pois é, inclusive o Inter que contratou também o volante Bruno Henrique, né? Chegou a ser cogitado no Santos e fechou com o Inter. O Inter ele contratou bem. O caso que acontece é que depois que demitiu o Mano, velho, você vê que, Pois é, né? sabe, caiu muito, caiu muito. Mas enfim, é... Corinthians e Vasco, Masson, nada, ninguém melhor do que você pra falar desse jogo, velho. Pô, mano, foi um jogo que, cara, não querendo pagar de, porra, como é que é? Soberbo, mas já era esperado, né? Essa é a verdade. Uhum. Porque a fase do Corinthians tá um absurdo, cara. É uma coisa que, pô, o Corinthians engatou uma sequência de 8 jogos invicto, mano. Eu não esperava isso. Pô, de 8 jogos, são 7 vitórias e um empate contra o Bahia. Foi um jogo 0-0 horrível. E esse jogo, mano, contra o Vasco, foi um jogo que, apesar do Corinthians ter sofrido em alguns momentos sem necessidade nenhuma, pô, o Corinthians fez o básico, cara. Que foi aproveitar as chances e fazer gols, cara. E, pô, o primeiro gol foi o do Maicon. Saiu uma bela jogada do Adson, depois um toque magistral do Renato Augusto pro Maicon, que ele chega batendo de primeira e faz um golaço. E logo em seguida tem um pênalti. Pênalti não, um gol do Yuri Alberto. E aí depois a gente Quem sofre. diria, hein? Quem diria, né? E aí depois saiu o gol do Peck, que, porra, foi um gol ridículo de verdade. Que eu ouvi pouca gente falando, mas foi falha do Cássio. O Cássio sai todo desesperado na bola, assim, e dá tempo do Peck driblar ele e sai o gol. Mas aí não mudou muita coisa, porque 2 minutos depois teve o pênalti, que o Roger Guedes, infelizmente, Roger Guedes que foi embora, bateu o pênalti e fez o gol que consagrou ele como o maior artilheiro da arena. E, cara, enfim, foi um 3-1, um resultado sólido, mas a gente não pode se empolgar com esse resultado olhando de forma nua e crua.
porque foi um resultado sólido, beleza, mas é contra o Lanterna. E o Corinthians tinha que se impor, cara. O Corinthians não se impôs o suficiente. Esse tipo de exibição pode enganar torcedor que não assiste muito, que não entende de tática, esse tipo de coisa. Mas para quem é mais atento, não pode se iludir com esse tipo de resultado, cara, porque o Corinthians vai enfrentar adversários mais duros pela frente, vai ter a volta contra o São Paulo, vai ter próximo jogo mesmo, vai ser contra o Inter, que é um adversário um pouco mais qualificado, e tem que melhorar, cara, porque se manter o mesmo nível que jogou contra o Vasco, em algum momento não vai dar certo, em algum momento vai cair e a pressão da torcida vai vir. E aí, falando um Isso, pouquinho do Roger Guedes, mano, especificamente, não vou me alongar muito porque já foi, né? Mas enfim, o Roger Guedes foi embora, aceitou a proposta do Qatar. E de verdade, cara, não tá errado, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro que estão oferecendo. Inclusive, é um dinheiro bom que vem pro Corinthians e um dinheiro bom que vai pro Roger Guedes, porque o Corinthians tem 40% do dinheiro do Roger Guedes e os 60% são do Roger Guedes. Então, se eu não me engano, a proposta, eu não vou lembrar exatamente dos números. Mas o Roger Guedes vai desembolsar uma grana absurda, cara. E o Corinthians vai ficar com uma merreca. Então, cara, é uma perda muito grande, porque o Roger Guedes, porra, ele que tava carregando o ataque, né, principalmente nessa sequência invicta. E agora, mano, o Corinthians vai depender do Yuri Alberto. E cara, o Yuri Alberto não tá bem, a gente sabe como é que é. Mas eu acredito que com essa pressão, com essa necessidade do Corinthians de um artilheiro, talvez seja o momento pro Yuri Alberto acordar e começar a jogar bola, mano. Inclusive, além desse jogo do Brasileirão, o Corinthians jogou a Sul-Americana, né? Jogou uma rodada contra o Newell's Old Boys e ganhou com o gol do Yuri Alberto, né? Com direito ao gol do Yuri Alberto, no caso. Tudo bem que foi de pênalti, mas ainda assim mostra que é um cara que tá tentando puxar a responsabilidade. E vamos ver se vai continuar, né? O Corinthians tem que acordar no Brasileirão. Engatou uma sequência muito boa, mas ainda tem que melhorar muito, porque o Z4 ainda tá próximo. E é isso aí, mano. então, a gente tem uma questão de que é, Corinthians, falando mais um pouco da janela, né, em si, o Uhum, Corinthians contratou o Lucas Veríssimo, né? Agora. uhum. Contratou também o. Rojas. Contratou mais um. Matias Rojas. Isso, isso, Matias Rojas. Cara, é até. Assim, é uma janela do Corinthians que apostou mais na qualidade do que na quantidade, né, velho? Que é o certo, Exatamente. né, se fazer. Pois é. O Veríssimo é muito bom jogador. Sobre o caso de chamarem ele de ingrato, mano, eu não acho. Eu acho que, assim, de todos os últimos jogadores que passaram pelo Santos, o Veríssimo é o último que se sentia menino da vila, tá ligado? Então, tipo, Uhum, se o cara vai lá pra ganhar dinheiro, mano, tá certo ele. Vai lá e joga o jogo dele. Agora, em compensação, o Vasco foi exatamente o contrário. Apostou na quantidade ao invés da qualidade. Moleque, uhum. o Vasco contratou pra cacete, mané. Pois é, mano. Moleque. Inclusive, mano, pode até parecer meio irônico, né? Falar que o time do Vasco tá tendo uma melhora, tendo em vista que, porra, perdeu deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Os últimos 4 jogos perdeu. O último jogo que o Vasco ganhou foi contra o Cuiabá, né? E, pô, pode parecer até irônico, né? Porque, pô, perdeu o último jogo de 3-1 do Corinthians. Mas, cara, é um time que tá melhorando. Porque com a chegada do novo técnico, o Ramon Dias, e com os novos reforços, apesar de, porra, ter apostado pra caralho em um monte de contratação, ainda assim, mano, são contratações que vão fazer uma certa diferença. Que é o caso do Praxedes, do Medel. E, pô, nesse jogo mesmo, mano, contra o Corinthians, deu pra perceber que faltava muita entrosação do elenco, mano. Mas ainda assim, são jogadores que, é, de forma isolada, são bons. Então, se eles forem bem trabalhados, se eles conseguirem ter um sério trabalho em equipe, e comandado pelo Ramon Dias, que é um recém-chegado aí no Vasco também, dá pra ver uma melhora, mano. Dá pra ver que o Vasco tem uma perspectiva de sair dessa, né? Apesar de os resultados recentes não forem bons, né? O Corinthians ter conseguido dominar essa partida, o Vasco ainda assim consegue sair dessa, mano. Apesar de ser o lanterna aí, mano.
Tem chance, tem chance. Não dá pra dizer que é um. Já não dá pra bater o martelo e falar que já tá rebaixado, sabe? Rapaz, mano, é até complicado dizer porque, assim, o Vasco contratou muito. Sim, isso é Contratou, fato. cara, um time inteiro. Só que a questão é, cara, você tira uns dois ali no máximo, mano, porque Pois é. misericórdia, cara. Se os cara confiar no Maicon, mano, esse Santos é só por Deus. Mas Pera, assim, eles contrataram o Maicon, mano? contrataram, mano, pra essa janela. Puta, eu não tinha visto, mano. Caralho. Ruim, velho, é Ah, ruim. esquece que eu disse, Mas. mano. Aí é foda. Porra, mano. Mas assim, cara, eu chego aqui, é uma parada que eu vou citar mais pra frente ainda. Mas, cara, os dois piores futebol do Brasil, mano, é Santos e Vasco, cara. Os piores, assim, futebol jogado é Santos e Vasco. E ainda assim, eu sei que até pode parecer um pouco de. Parecer um pouco precavido eu falar que, o Santos é o pior futebol do Brasil, mas, cara, o Vasco ofereceu mais ataque contra o Corinthians que o Santos na Vila. Então, tipo, É, mano. não queria dizer Entendeu? nada, mas é a realidade. É complicado, mano. É duro. Inclusive, indo agora pro Fortaleza e Bragantino, né? Cara, Uhum. que sapatada, hein, mano? Pois é, mano. E jogo lá em Fortaleza, mano. Bragantino se impondo, mano. E, cara, desde o último desjorno, eu acho que a gente já falou que o Bragantino tá surpreendendo, mano. O Bragantino tá numa crescente aí Ah, absurda, mano. Que porra, mano, você olha a estatística, velho. Foram 22 chutes do Bragantino contra 10 do Fortaleza. E, pô, 11 chutes ao gol contra 2. Então, porra, mano. É uma solidez do Bragantino ofensiva e defensiva, mano. É um, porra, um time que não dá pra você cravar e falar, porra, quando chega, no ano que vem vai ganhar tudo, porra, vai ser favorito. Porque não é assim que funciona, né? A gente sabe disso. Mas, cara, não tem como você olhar um time desse com um trabalho que promete a ser a longo prazo, né? Que é uma coisa que, de certa forma, é tradição do Bragantino, né? De, de pegar um técnico e fazer um trabalho a longo prazo, né? Foi o que foi feito com o Barbieri. E se for feito com o uhum, Pedro Caixinha, mano, pode ter resultados melhores do que quando foi com o Barbieri. Porque se com o Barbieri, com um elenco teoricamente pior, conseguiu chegar numa final sul-americana e conseguiu chegar, acho que perto do G4 do Brasileirão, pô, se tiver um trabalho bem feito com o Caixinha, dá pra alcançar essas metas facilmente. com certeza. Porque o elenco do Bragantino não é porra, um puta de um elenco que você olha e você fala, caralho, mano, esses caras tinham nível pra jogar Europa. Tipo o elenco do Flamengo mesmo. Mas ainda assim, mano, é aquele tipo de elenco que alguns jogadores você pode olhar e falar, pô, é limitado, mas eles são bem trabalhados. É um time bem treinado. Então é um time que, mano, dentro e fora de casa sempre vai dar trabalho, mano. O Bragantino tá surpreendendo bastante. E indo completamente contra o que eu falei no começo do ano, mano. Que eu falei que o Bragantino podia ser rebaixado, mas tá calando minha boca agora. Então, da época do último desjorno que a gente falou sobre o Brasileirão, o Bragantino tinha ganho de 2-0 do Goiás. De lá pra cá, isso foi 25/6. De lá pra cá, o Bragantino só perdeu uma vez e foi contra o líder, né? Botafogo. Uhum. De resto, mano, é só vitória e empate. Inclusive, uma vitória de 7-1 na Pois é. Sul-Americana. Absurdo, Caralho. mano. Enfim, falando agora do próximo aqui, a gente tem o Galo perdendo pro Flamengo, né? A partida que aconteceu o famoso caso com o Pedro, né? Uhum. Nossa senhora. Caramba, hein, mano. Essa partida, mano, tem mais do que falar sobre o que aconteceu nos bastidores do que aconteceu na partida em si. Isso mesmo. Na verdade, mano, olhando a estatística, é esquisito, não é? Porque olha só, foram 20 chutes do Galo contra 6 do Flamengo. Só que dos 6 chutes do Flamengo, 5 foram pro gol. E 2 entraram. Então, mano, analisando friamente, mano, a gente pode perceber que o Galo tentou se impor jogando em casa. Só que ainda assim, mano, foi. Sei lá, mano, parece que acabou o fôlego. Porque no finalzinho saiu 2 gols. Saiu o gol do Arrascaeta, foi um gol de falta, inclusive, um puta de um golaço. E aí no finalzinho saiu o gol do Wesley. E, mano, Então, você vê que o Flamengo ele foi menos produtivo, mas mais eficiente, né, pois mano? é, mano. Ainda mais na segunda etapa do jogo.
E, mano, Isso. de verdade, esse tipo de coisa que tá acontecendo com o Atlético Mineiro, mano, é um. Cara, Não, é um pouco de azar também. Mas é aquele tipo de coisa de time que tá em decadência, mano. Porque o Filipão, mano, eu acho que desde que ele assumiu o Atlético Mineiro, mano, o Atlético Mineiro não ganha. E olha É só, isso mesmo. perdeu do. Inclusive teve jogo da Libertadores ontem, anteontem, né? No. Perdeu o Perdeu Palmeiras. o Palmeiras de 1-0. Perdeu pro Flamengo, perdeu do Grêmio, empatou com o Goiás, perdeu do Corinthians, empatou com o América, empatou com o Liberdade, perdeu do Fortaleza, empatou com o Fluminense, empatou com o Bragantino. E o último jogo que Nossa. ganhou foi na Libertadores contra o Alianza Lima. E antes disso também tinha ganhado do Cruzeiro. Então, olha só, mano, desde o jogo contra o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, que o Galo foi eliminado nos pênaltis, o Atlético Mineiro só ganhou 2 jogos, mano. Isso aí, mano. E é bizarro, mano, porque pelos sacrifícios que foram feitos, né, e a quantidade de dinheiro que o Felipão tá ganhando, é bizarro, cara, que ele não ganhou um jogo. Não ganhou um jogo. Então, e assim, eu falo, cara, é bagulho que não tem como não lembrar o Santos. Mas o Felipão, ele foi um cara que ele tava no Atlético Paranaense. E ele saiu de lá porque ele recebeu também uma proposta melhor e tudo mais. Uhum. Mas assim, cara, no final da carreira dele lá, ele tava sendo muito criticado. Ele e o auxiliar dele, chamado Paulo Turra, atual técnico do Santos. Cara, você vê que não é à toa, essa dupla é uma desgraça pro futebol brasileiro, cara. Não dá certo, tá ligado? O Felipão já deu. O Felipão, a gente pode estar sendo muito. É, pode ser muito cedo falar isso. Porque a gente falou isso também do Luxemburgo, a gente falou que o Luxemburgo ele é velho, o futebol dele é velho e não vai dar certo. E o Felipão pode ser a mesma coisa, pode surpreender que nem o Luxemburgo tá agora, mas, pô, mano, eu acho que o Felipão ele já tem que rever, né? Se ele quer ser técnico ainda, Uhum. porque Pois tá é, mano. complicado, cara. E ele perdeu a chance de ouro, mano, que era ficar quietinho ali, ficar de boa no Atlético Paranaense, com cargo administrativo. E decidiu largar Isso, isso, mano, pra ir pro Atlético Mineiro, cara. Pô, beleza, tá ganhando uma bolada. Mas aí agora ele tá sendo cobrado, tá sendo criticado, porra, a mídia tá contra ele, tá todo mundo contra ele porque ele tá fazendo um trabalho porco. E, isso aí. porra, tudo isso por causa de dinheiro, sabe? Então, prioridades, né? Não tem muito o que fazer. Exatamente, Bom, exatamente. é, Indo agora pro São Paulo e Bahia, né? Que é o próximo jogo da rodada. pô, acho É um que jogo meio pior jogo, broxa, né? né? Pior jogo da rodada, mano. Que jogo Isso bom, aí, hein, mano. mano? 0-0. E, porra, um jogo que. Assim, o resultado surpreende se levar em consideração que o time de São Paulo é muito melhor que o Bahia, né? Mas ainda assim, Uhum. cara, a gente conhece. O Bahia também deu. Nessa sequência de 8 jogos invicto do Corinthians, o único jogo que o Corinthians não ganhou foi quando o Bahia, que empatou 0-0. Então, não é surpresa, né? O Bahia dá trabalho pro time de São Paulo aí. Mas, cara, um jogo horrível, isso é verdade. Acho que o São Paulo, inclusive, entrou até com um time meio misto. Não, foi time titular, na verdade. Foi time titular mesmo. O único reserva que foi titular foi o Erisson, que entrou no lugar do Caleri. Entendeu? E aí, mano, você olha até nas estatísticas, mano, não, é coisa que dá lógica, né? O São Paulo chutou mais no gol, teve mais oportunidade, teve mais posse de bola, que é o estilo de jogo do Dorival, né? Tem mais posse de bola. E só que no fim, o Bahia acabou defendendo melhor. O goleiro Marcos do Bahia fez uma bela partida, o cara fechou o gol e foi o protagonista da partida. E é aquilo, mano, quando um goleiro é o protagonista da partida, a gente já consegue ter mais uma Uhum. noção do nível do futebol técnico que foi apresentado, né? Então, não tem muito o que comentar. É, mano, eu acho que o que mais anima mais falar é sobre o Rames Rodrigues e o Lucas Moura, né, mano? Exatamente, mano. Essa janela do São Paulo Meu absurda, hein, Deus. mano? Vai dar um trabalhinho É. aí, mano. Quer dizer, se for bem aproveitado, porque, vamos ser sinceros, Rames Rodrigues, o cara é craque, foi artilheiro de Copa do Mundo, mas ainda assim, faz muito tempo que ele não joga bola.
ele tava jogando na Grécia, no Olympiacos, não era? Isso, isso. E, assim, os números dele não são ruins. Mas ele tava jogando na Grécia. Antes disso, ele tava. Onde que ele tava mesmo? Ixi, Deixa eu agora ver. você me pegou. Putz, antes de ir pro. Pô, Deixa eu enfim, ver mano, aqui. mas. Ele tava na. Al Rayyan, que é o time que o Roger Guedes vai jogar, inclusive. No Catar. Ah, entendeu. Então, no Catar e. Cara, não tem números ruins também. Mas é aquilo, cara. Ele. No, a última liga dele que ele jogou em alto nível foi na Premier League, que ele jogou no Everton. E foi bem mais ou menos, cara. Pra um jogador de Premier League, pô, foi bem mais ou menos. E aí, antes disso, ele tava no Real Madrid, que, né, que a gente já sabe que não conseguiu jogar o esperado. E aí, agora a gente tem que ver, mano, se o Rames Rodrigues vai conseguir se recuperar, mano, porque ele é um jogador que tem histórico de lesão também, né? É, tanto que se a gente for olhar a quantidade de jogos que ele jogou, mano, é muito baixo comparado à quantidade de jogos que ele poderia ter jogado. Então, ele perdeu muitos jogos por causa de lesão. E levando em consideração o DM do São Paulo, mano, é um pouco preocupante, porque É. a gente vê muito jogador, mano, que vai pro DM do São Paulo e não volta mais, mano. Os caras vão fazer Uhum. medicina, sabe? E bom, e o Lucas Então, Moura, você quer falar alguma coisa do Rames? é, só vou falar um negócio dele. É que, cara, a gente tem um jogador aí, mano, que não tem como a gente falar, foi uma baita contratação, sabe? Você vê que o Luiz, vou dar esse exemplo aqui. O Luizito Soares, ele é muito mais jogador que o Rames. Historicamente, e em si, tecnicamente, ele é muito melhor. Uhum, Mas o valor dele, talvez seja porque ele também já tá mais velho, sim, tal. Mas o valor de mercado dele é 2 milhões a menos de euros que o Rames Rodrigues. Então, assim, pra você ver como que o São Paulo fechou uma contratação absurda, pois tá é, mano. ligado? Pelo menos de valor. Mas assim, eu quero dizer cara, se eu chegar e falar que o Rames Rodrigues ele vai surpreender pelos números, eu vou estar mentindo, sabe? Uhum, É mais por nome, porque tipo assim, cara, de verdade, a gente tem que falar sobre contratação eficiente, sabe? Eu acho que o Rames, ele foi mais uma estratégia de contratação para vender camisa, pra para ter mais torcedor no estádio do que do jogador em si, porque sabe, você vê que se o São Paulo fosse querer um time 100% eficiente, pegaria esse dinheiro do Rames e até do Lucas Moura, inclusive, que é outro que eu também não acho que uhum, vai render tanto assim, e contrataria, mano, um time inteiro minimamente bom, tá ligado? São faz Paulo sentido. conseguiria. Só que, né, não sei, essa estratégia deles eu acho meio arriscada, mas tudo bem. E Pois do é, mano. Lucas Moura, só antes de você citar o Lucas Moura, Aham, cara, o Lucas Moura ele fez um jogo era um jogo beneficente, uma coisa assim, que o Vini Júnior jogou, o Ronaldo jogou. Eram os amigos do Ronaldinho contra os amigos do Roberto Carlos, se eu não me engano. Enfim, o Lucas Moura jogou, cara, e, pelo amor de Deus, ele tava apanhando pro Ronaldinho no pique, mano. Então, tipo, é foda. é complicado, mano. Cara, então, mano, isso que eu ia falar do Lucas Moura, mano. Ele não joga muito tempo pelo Tottenham, mano. Tanto que a gente vê, mano, que ele é um cara que tava tão encostado no Tottenham que ele tava jogando pelo Sub-21, mesmo tendo 30 anos de idade. Né, que eu acho que deve ter algum tipo de regra que permite jogadores sejam acima de 21 anos de jogar no Sub-21. Só que ainda assim, cara, por um jogador ser rebaixado, ser rebaixado no próprio time, Isso. é preocupante, mano, porque é um cara que, pô, ele rendeu muito, jogou pra caralho no Tottenham, já levou o Tottenham pra uma final de Champions League, mas, mano, É. ele tá mal demais, mano, e ele não tem idade pra isso, ele tem 30 anos, tá novo ainda. E pra ele tá voltando com essa idade pro Brasil, depois de disputar a Premier League, tem que ficar com o olho aberto, mano, porque as chances dele ser um William 2.0 é alta, mano. E isso não é uma coisa de se descartar, porque, pô, você pode falar, mas o Lucas Moura, sei lá o que ele é melhor que o William, não sei o que. Mas, apesar de não ser, mas tem chance. Tem chance. Ele é um cara de 30 anos, é um cara que não tava jogando, não tava rendendo na Premier League e tá voltando pro Brasil.
Ele pode Isso ser aí. melhor, ele pode ser acima do futebol brasileiro tecnicamente, mas fisicamente, mano, como você mesmo falou, ele tava perdendo no pique pro Ronaldinho aposentado. Então tem que ficar de olho aberto, mano. É isso aí, mano. Concordo. Falando agora do outro jogo, Palmeiras ganhando de 4-1 do América, graças a Deus, né? Salvando o Santos e Corinthians, né? Porra, papo reto, mano. E também pra dar, para encerrar também, né, mano, pra essa fase do Palmeiras, encerrar de vez no caso, né? Porque antes de esse jogo contra o América, tinha ganhado de 3-1 do Fortaleza. Mas o Palmeiras tava numa sequência meio zoada, né, mano? Porque olha só, antes do jogo contra o Fortaleza, empatou 0-0 com o Inter, perdeu de 2-1 do São Paulo na Copa do Brasil, empatou com o Flamengo, perdeu de 1-0 do São Paulo na Copa do Brasil e empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense. Aí antes disso, meteu 4-0 no Bolívar, né? Que foda-se, o último jogo da Libertadores. E aí antes disso tinha perdido do Botafogo e do Bahia. E o Bahia, inclusive, o Bahia que deu trabalho pro Corinthians, pro São Paulo e já jogou com o Santos? O Bahia, É. no primeiro turno, jogou. Santos ganhou de 3-0. Pô, olha só, mano. O Santos foi o único time que ganhou do Bahia, mano, de São Paulo. Que irônico, né, mano? Porra. Então. Enfim, mano. E aí agora, E mano? perdeu na Copa do Brasil, Bahia, inclusive. Porra, foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. Caralho, o futebol brasileiro é uma desgraça, né? E aí, mano, enfim, Palmeiras ganhando de 4-1 do América deu a lógica, mano. Um gol do Murilo, dois gols do Rony e um do Arthur. É isso mesmo. E agora, inclusive, falando de outro jogo de 4-1, Botafogo metendo 4-1 no Curitiba, hein, velho? Nossa Porra, senhora. e o fogão, hein, mano? Nossa, Time meu amigo. embaçado, hein, mano? Caralho. Cara, esse time tá com Deus, velho. Depois daquele Uhum. empate que meteram no Santos em 5 minutos, cara. Ai, aquilo é de morrer, mano. Pô, mano, é aquilo, mano. Eu falei no começo do campeonato, mano. O Botafogo é o Corinthians no Brasileirão, mano. Tô torcendo pra esses caras, mano. Porque se você for ver, mano, a campanha é até parecida, velho. O Corinthians de 2017. Que é um time desacreditado, que. Não necessariamente desacreditado, né? O Botafogo era um time que ninguém esperava que ia ser líder, ia ser cogitado a ser campeão. Da mesma forma que o Corinthians no Brasileiro de 2017 também, pô, o pessoal não dava nada. Até porque o Corinthians não tinha elenco pra isso, né? E o Botafogo, Pois mano, é. tá mostrando que as contratações, e os investimentos estão valendo a pena, mano. Porque inclusive, o trabalho que a gente elogiou tanto, né, do Luiz Castro, ele acabou aceitando a proposta da Arábia, né? A gente falou isso no outro Disjorna. E agora com o Bruno Lage, que tá dando sequência ao trabalho do Luiz Castro, e tá conseguindo dar uma continuidade muito boa, cara. Porque a gente vê que o Botafogo não mudou muito o estilo de jogo, tá conseguindo render da mesma forma. E, cara, um time que tem Tiquinho Soares de centroavante, mano, você não precisa se preocupar com nada, mano. Porque esse cara é craque, hein, mano. É. Justamente. Eu só queria citar também um fato que eu esqueci de falar sobre o Palmeiras. Uhum. A gente teve muito torcedor palmeirense reclamando das não contratações, né? É triste também. É, inclusive teve protesto em Nova York da, to- da, da, como que é o nome da Mancha, organizada do Palmeiras? Mancha mancha. Verde, isso. A Mancha Verde lá, protestando lá. Não sei o que vai adiantar protestar em Nova York, mas enfim. É verdade. E assim, cara, mas ainda assim, cara, você vê que o Palmeiras ele deu uma recuperada. Agora, falando do Botafogo, uma curiosidade é que o coordenador de futebol do Santos de 2021 era o André Mazuco. O André Mazuco saiu e foi pro Botafogo e montou esse time que tá sendo líder. Você vê que o problema é o Santos e não o time, né? Não o cara. Mas enfim, cara, o Botafogo, a impressão que eu tenho é que o Botafogo ele é um time que ele tem um preparo físico absurdo. Sabe? Porque, cara, a gente sabe que tecnicamente é um time fraco se comparado ao Flamengo, se comparado ao Palmeiras. A gente Aham. sabe. Só que, mano, os caras têm um físico absurdo. Você vê que contra o Santos mesmo, o último jogo deles, sem ser esse, cara, tipo, dava 80, 70 minutos. Tudo bem que o Santos não é
tão difícil de fazer gol. Mas o Botafogo, ele deu um respiro, velho, sabe? Que Uhum. parecia que começou o jogo na hora ali. Então, assim, é uma impressão que eu tenho. Essa partida contra o Curitiba é muito de se imaginar, mano. A gente tá falando do Botafogo contra o Curitiba, que é horrível também. E ainda assim, mano, eu acho que. Não querendo tirar o mérito do Botafogo, né, pelo amor de Deus. E, e ainda assim, eu acho que o Botafogo, cara, ele tá surpreendendo muito, mano. E hoje não é difícil você falar que ele vai ser campeão. Não é difícil. Com certeza, mano. Até, e, inclusive, mano, não é maluquice falar que já tá com o título na mão, né, mano? Porque Uhum. é muito difícil, apesar de, pô, ainda ter mais 20 rodadas pela frente, é muito difícil de um time bem estruturado como o Botafogo dar uma pipocada, mano. Assim como o Inter já fez, como o São Paulo já fez. E não vai acontecer, mano, não vai acontecer. Porque o Botafogo é um time bem preparado, é um time muito bem estruturado, que, pô, joga bola e não vai escorregar igual o São Paulo fez, por exemplo, em 2020, sabe? Até porque é um time que tem investimento. Então, por exemplo, se precisar, os caras vão contratar, né? Eles não têm essa mão de vaca, né? Então, pô, se o Botafogo tiver precisando de algum reforço para alguma posição, eles vão contratar. Eles não têm. Eles têm dinheiro infinito, pô. Isso aí, isso aí. Então, além do. Inclusive. Não, então, só para terminar, além do dinheiro Não, pode continuar, infinito. pode continuar. Então, além do dinheiro infinito, eles têm a qualidade técnica de aplicar isso em campo, mano. Então, não é, por exemplo, uma SAF igual do Bahia, que tem dinheiro, mas não sabe aplicar esse dinheiro, sabe? Ou o Isso, Vasco isso. mesmo, que sai contratando igual maluco, mas não rende porra nenhuma, sabe? É esse contraste muito grande das SAFs aí. Isso mesmo. E assim, você vê que, cara, o John Textor tá numa vibe muito boa com o Botafogo, mano. Você vê vídeo Uhum. dele comemorando com a torcida. Pois E, é, mano, o velho tá sentindo o que que é torcer pro um time brasileiro. E, mano, ele tá adorando, assim, a sensação de estar tá lá, né? pois é. E sobre falando o Curitiba, né? Cara, a gente sabe muito bem que o Curitiba, ele tem um time muito fraco mesmo. Porém, inclusive só pra citar o caso do Aleph Manga, né? Mais uma vez envolvido em esquema de apostas, mas dessa vez ele vazou mesmo do Curitiba. E aí, outra curiosidade, mandaram embora o Aleph Manga pra contratar um cara pra substituir. Uhum. Contrataram o Lucas Barbosa pra substituir o Aleph Manga, moleque. Tá aí, Meu né, mano? amigo, em 20 minutos já tinha nego do Curitiba no Twitter reclamando que o Lucas Barbosa é horroroso. Moleque, incrível. É, mano. E E um fato que eu queria citar é que o Curitiba ele foi comprado por dois compradores, tá? Um eu não vou saber o nome, eu realmente não guardo. Ele é amigo desse outro que eu vou falar. Moleque, você ficou sabendo que o Roberto Justus comprou o Curitiba? Ah, não, mentira, mano. É verdade, Calma mano. aí, calma aí. É verdade, Eu mano. fiquei por Pode fora dessa. pesquisar. Pode pesquisar. Cara, dia 27 de julho, isso é. Nossa senhora, é isso mesmo. Mano, tipo É, assim, eu. Sincero, cara, sincero, é sincero. piada, mano. Moleque, eu assisto Aprendiz desde que me conheço por gente, mano. Roberto Justus é foda. Ele vai arrumar o Curitiba, mano. Escuta o que eu tô te falando, velho. Esse cara é foda, mano. Cara, mas é muito esquisito, cara, porque, pô, beleza, o Roberto José é empresário, não sei o quê, mas não faz, pelo menos no Brasil, cara, a gente não tem esse costume de os caras que aparecem na mídia serem os caras que estão envolvidos diretamente com o esporte, sabe? Uhum. Nos Estados Unidos é muito mais comum, né? A gente vê que o próprio Jay-Z, o rapper, ele é agenciador de futebol, né? Ele tava interessado, inclusive, na compra do Tottenham. E, cara, é doideira, mano. Ver que o Roberto Schultz é dono agora do Curitiba. E, cara, tem tudo pra arrumar, porque o Curitiba, apesar de ser um time que tá numa péssima fase, tá sendo cogitado para rebaixamento, né, mano? E mesmo que caia pra Série B, e, pô, tendo dinheiro, os caras conseguem se erguer. Então, o Roberto Justus aí veio pra somar, mano. Então, e assim, vale citar também, mano, que depois que o Justus voltou, o Curitiba ele entrou numa sequência aí de vitórias, mano, impressionante, cara.
Fato. Ele, ele ganhou do América, aí empatou o Cruzeiro, mas ganhou do Fluminense lá. Inclusive nesse jogo contra o Fluminense, o Justo ele tava lá no Maracanã. E assim, você vê que, cara, tudo bem, perdeu o Botafogo, tá, mas o Botafogo é líder, então, tipo, enfim, o Justus ele falou que ele pretende levar o Curitiba pra Libertadores. Mano, se ele tá dizendo, velho, eu confio no Justus, tá ligado? Caralho, hein, mano. Pô, É, mano. pra você ver. Cara, é impressionante, né, a gente ver como o Curitiba tá, de certa forma, começando a dar uma melhorada, porque o Curitiba, ele tinha um total de 0 vitórias no Campeonato Brasileiro até o jogo contra o... Calma aí, deixa eu ver contra quem foi. Contra o Goiás. Depois ganhou do Goiás, depois ganhou do Curitiba, não, ganhou do América, e empatou com o Cruzeiro e tal. Ganhou do Fluminense de 2-0. Uhum. E, pô, tomou um sacode do Botafogo, mas, pô, a verdade é, quem não tomou um sacode do Botafogo, né? Isso aí é. E, pô, mano, pra um time que foi eliminado pelo Sport na Copa do Brasil, inclusive, eu acho que dos times de Série A foi o único que foi eliminado na terceira rodada por um time de Série B, se eu não estou enganado. Uhum. Então, é surpreendente, mano, porque o Coritiba tava nessa fase horrível e conseguiu engatar algumas vitórias aí, mano, que já foram o suficiente pra dar um fôlego novo, mano. E agora tá a 2 pontos de sair do Z4, sendo que antes tava afundado na lanterna e, porra, todo mundo já batia o martelo e falava que tava rebaixado. Ainda assim, a chance de cair é muito grande, né? Não é porque o Roberto Schultz chegou agora que já vai fazer diferença no time, né? E, inclusive, ressaltando que a chance de cair ainda é muito grande, mas assim como eu falei do Vasco, que tem chance de sair, o Curitiba tem mais chance ainda, né? Então, tem como sair dessa. Isso aí, isso aí. É, bom, a gente tá com até que um tempinho bom, né? Antes de encerrar, eu só vou citar algumas coisas que aconteceram no Santos, né? Nesse meio tempo aí, tem mais uns 18 minutos aqui, acho que dá pra falar bem. Uhum, É, indo pela ordem cronológica, mano, eu acho nada mais justo a gente falar do que aconteceu que o Santos conseguiu contratar, né? É um milagre, um absurdo o Santos conseguir contratar. E eu ainda falo que, cara, essa janela foi a melhor janela possível dos anos Rueda, né? Desde que ele assumiu. Cara, o Santos contratou, em ordem, Dodô. Tudo bem, Dodô ele era terceira reserva do Galo, mas enfim, porque o Santos tem hoje ele é lucro. uhum. Jean Lucas, que foi de fato a contratação do ano do Santos. Esse é um puta no jogador. O Furt, né? Ele é artilheiro artilheiro não, né? Mas ele é chamado como imperador na Liga Mexicana. E o pessoal tinha muito respeito. Mano, você via tipo vídeo no Twitter dos caras chorando que o Furt ia embora, tá ligado? Porra, assim, quando o Angulo veio, não choraram, né? Deram graças a Deus. Então eu pressuponho que esse cara seja minimamente bom. Junto com o Furt, contrataram o Pituca. Só que o Pituca só vem ano que vem, mais uma incompetência do Rueda. O João Basso, zagueiro, que ele veio do Aroucas, né? O Aroucas, que inclusive foi, nessa última temporada, foi a melhor temporada do Aroucas na história. Ficaram em quinto. E o João Basso, ele foi um dos artilheiros da Liga de Portugal, sendo um zagueiro. Artilheiros Caramba. defensores, tá? Aham. Artilheiros defensores, só pra citar. Entendi. E, enfim, o João Basso. E agora fechou hoje a contratação do Nonato, ex-Fluminense, ex-Inter. Nonato. E o pessoal, então, e o pessoal fala que ele, na época do Fluminense, os próprios torcedores do Fluminense falam que ele ajudou pra caramba e tal. Então, assim, eu acho que no contexto geral é uma boa contratação, né? Uhum, Só que, mano, eu não sei você, mas quando o meu time contrata, eu vejo bem e eu vejo mal, sabe? No caso do Santos, mais mal do que bem. Cara, o Santos contratou dessas 6 contratações, a única que prestou de fato que você fala que é uma contratação com C maiúsculo foi o Jean Lucas. uhum. Porque Dodô, terceiro reserva.
Furt, Liga Mexicana. Pituca, só ano que vem. Nonato tava na Bulgária. O João Basso tava no Aroucas, que é o time que contratou o Bruno Marques. Tipo, sabe? É a impressão que eu fico, mano. O que você acha? Cara, é aquilo. Não dá pra dizer que o Santos saiu atirando pra todo lado, igual o Vasco, porque, pô, teve algumas contratações de qualidade, né? Que é o caso do Pituca, que apesar de chegar no que vem, né? Competente, e do Jean Lucas. Os jogos dos jogadores como o João Basso, o Nonato, eles vieram pra somar, mano, de certa forma, porque o, o Santos precisava de zagueiro, então tá trazendo um zagueiro. O, o Nonato é meio campo, né? O Nonato, Isso, ele é volante e faz meia também. volante, então. E uma posição que o Santos precisa também. Então, tá preenchendo os espaços que o Santos precisava, mano. Então, questão é se esses caras vão render ou não. E não dá pra saber porque eles estavam em ligas muito fracas. Né? O único que tem chance que a gente tem certeza que vai jogar bem é o Jean Lucas, né? Que tava no Mônaco, pá. Só que só o João Lucas não vai ser suficiente pra consertar o time inteiro do Santos, né? Então, É. o Santos vai precisar contar com esses caras novos aí. Vai levar um tempo ainda pro entrosamento e tudo mais. Só que é aquilo, cara, o Santos precisa melhorar e, e se quiser escapar do rebaixamento, mano, vai ter que contar. É aquilo, né? Porque essas contratações aí, a gente não tem como afirmar nada, né? Mas vai precisar desses caras, né? Então, você pode falar que, pô, os caras não estavam liga fraca e tudo mais. Só que ainda assim eles vêm pra reforçar esse setor que o Santos precisava. Então, não tem como reclamar, tá ligado? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que antes viram do que nada, né? E Exatamente, ainda foi o que até tinha citado também. Cara, foi a melhor janela do Santos, sabe? exatamente. O Jean Lucas, dos últimos 3 anos do Reda, foi o melhor jogador que o Santos contratou. O melhor. E eu falo no quesito, não, eu não falo no quesito de dele render ou não. Mas ele é a maior contratação da era Rueda. Os únicos que se comparam seria Ricardo Goulart, que não preciso nem falar nada. O Soteldo, que é outro que eu vou citar também daqui a pouco aconteceu com ele. E o Léo Batistão. De resto, tipo, sabe? Então, assim, o Jean Uhum. Lucas tava 8 meses sem jogar, sim, mas ainda assim veio pra ajudar. E eu queria citar um fato também que aconteceu, que o que acontece é o seguinte. Hoje foi demitido o coordenador de futebol do Santos, o Falcão. O Falcão, ele tem um probleminha. Ou não, vários, né? Ele. Ele era pra estar aposentado. Tipo assim, é uma situação clássica do futebol. Moleque, eu vou citar aqui um, dois, três, quatro, cinco erros que ele fez, sem contar o sexto que fez ele ser expulso do Santos. Primeiro erro, quando o Dodô foi anunciado na, na coletiva de anúncio de jogador, ele falou que o Dodô veio de uma liga italiana. Meu Deus. Dodô, pois é, pois é. Ele chamou em outra coletiva, isso aí foi mais no começo do ano, chamou o Zanocelo e o Carabarral de Zanoceli e Carbarral. O Santos fechou a contratação de um zagueiro chamado Juan Pablo Vargas Campos. Esse zagueiro ele era costarriquenho, jogou na seleção da Costa Rica na Copa do Mundo de Catar. E aí deu problema porque o Santos contratou, só que esse cara tava lesionado, ia ser 2 meses pra recuperar e o Santos rescindiu o contrato com ele. E ele já tava no CT. Nossa senhora. Aí na hora que anunciaram o, o Baço, né, que contrataram e aí teve a coletiva, Hum. o Falcão meteu assim: Ah, o Santos tentou contratar o Chaves, né? Mano, Que, que pois é, pois é. caralho. Outra coisa. Quando o Santos tomou 4-1 do São Paulo, ele tava vendo a final do Wimbledon, que era campeonato de tênis. Tem vídeo, tem foto dele vendo. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Outro ponto, e agora é o penúltimo. O Soteldo não tá jogando no Santos por causa dele, Mas por quê? O que tá? aconteceu? Então, aí eu vou explicar aqui o que aconteceu rapidinho. O que acontece é o seguinte.
O Soteldo, ele tinha feito aniversário. Só que o aniversário do Soteldo, ele ia receber uma folga. Uhum. E essa folga calhou exatamente no meio que o Dair Hellman tinha sido demitido e contrataram o Falcão. Isso fez o quê? O dia que o Hellman foi demitido, o Hellman, ele deu a folga pro Rueda. Pro Rueda não, pro Soteldo. O Soteldo folgou. No dia que o Soteldo folgou, o Turra apareceu no treino. E o Soteldo não tava. E ele não sabia. Uhum. O Falcão não avisou o Soteldo. Ou não avisou o Turra. O Turra, no outro dia, pegou o Soteldo na frente de todo mundo e humilhou ele. Na frente de todo mundo. Caralho, mano, de O graça. So... De graça. O Soteldo ficou puto, pegou aquele aparelho de que eles usam no. Que é tipo um tablet no. Aqui eles usam no braço, né? E Uhum. tacou no chão. Aquela porra lá custa 6 7 mil reais. Essa. Ai, Isso foi o que aconteceu pro Soteldo ser afastado. E aí o Turra. Perguntaram pro Turra, o Turra falou que ele não pode decidir nada. O Soteldo falou que ele não pode decidir nada sobre voltar. E o Falcão falou que ele não quer voltar ao Soteldo. Pois é, Soteldo, meu melhor jogador Deus do do céu. Santos. E um último ponto que é o que fez ele ser demitido. O Falcão foi acusado de importunação sexual. Me... Ele aparentemente, eu não vou falar a palavra, mas ele Ah, aparentemente a ser tanana, uma mulher num hotel de Santos. cara, isso é bizarro, cara, porque esse tipo de cara, não, além é, de ser um criminoso, né, supostamente, né, porque não sou ninguém pra julgar, além do cara já era pra ter sido aposentado, além disso tudo, além de ser um péssimo ser humano, é um péssimo profissional, cara, porque esse tipo de erro, mano, porra, esse negócio que você falou do Soteldo, que crédulo, cara, porque não faz o menor sentido, cara. Porque o Soteldo foi afastado, ficou puto com o técnico, gerou intriga no elenco, tudo porque o cara não avisou que o Soteldo tava Pois é. de feira do aniversário dele, cara. Porra, cara, que ridículo, mano, que ridículo. Na boa, mano, é o tipo de coisa que só acontece no futebol brasileiro, mano, e ainda mais no Santos, mano. Porra, Então, cara, cara. é de verdade, mano, dá dó, mano, porque o Santos não merece isso não, cara. O Santos é maior do que esse tipo de cara, mano. E ter esse tipo de cara empregado dentro do time, mano, é uma coisa triste, mano. Porque, pô, o Santos é um dos maiores times do Brasil, mano. Não era pra depender, de certa forma, desses caras dentro do clube, mano. Esses caras, pô, era pra ser extinto, mano. Pelo amor de Deus. Então, mano, e assim, só pra mim não ser muito prolixo aqui, eu vou falar um caso do Turra, né, em si. Aham. Cara, o Turra, ele é outro idiota, mano. Ele é outro idiota. Cara, você tem noção que, tipo assim, o Turra, ele assumiu o Santos, foi contra o Goiás. O Santos ganhou esse dia contra o Goiás. Foi a última partida que o Santos ganhou. Na época que o Santos ganhou do Goiás, o Santos era considerado o pior time. Antes de ter ganho do Goiás, ele era considerado o pior time de todas as séries A, B, C e D. Porque era o time com maior jejum de vitórias na temporada. Caramba. E isso, eu tô falando um fato. Estatisticamente, o Santos Real era o pior. E assim, o Turra, ele fez de tudo pro time perder. E toda partida ele faz. Por quê? Porque ele substitui errado. A partir do momento que o Turra ele mexe no time, o Santos ele tá bem. O Turra mexe no time, o time cai de ritmo, sabe? Uhum. É isso, ele substitui errado. Ele concordou em afastar o Soteldo e põe o Lucas Braga pra jogar. Você tendo, por exemplo, o Santos ele tentou contratar um cara chamado. É um cara chamado. Puta, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ah, Solones. Solones. Uhum. Ele é um meia da seleção dos Estados Unidos. O Tour ele barrou a contratação desse cara pra colocar o Luan Caramba. Dias de titular. Luan Dias da Água Santa. Cara, é duro, tá ligado? Você fala um bagulho desse que. Tudo bem, o Solones ele tinha o mesmo número do Carabarral, no contexto geral. Mas, porra, mano. Pra você colocar o Luan Dias, contar desse cara logo, tá ligado? Vai que ele ajuda. E, enfim. Mas o Tua, mano, ele estraga o Santos cada vez mais, mano. Eu sei, eu entendo essa questão de que
é muito cedo você falar, ele não tem nem 5 jogos pelo Santos. Mas, mano, o Santos não tá em fase de testar treinador, cara. Sabe? Se Uhum. você me chegar e você falar, o Santos, ele vai contratar aquele, você tá ligado aquele treinador do Defensa e Justiça? Aquele cabeludo? Tô, mano, já coitaram ele no Corinthians, o cara é bom, hein? Então, se o Rueda me chegar amanhã e falar que vai contratar esse cara, eu não apoio. Porque esse cara, ele é mais uma aposta do que um cara certeiro, tá ligado? Você pode falar que ele é um bom técnico, mas ele é um bom técnico na Liga Argentina. Aqui no Brasil ele nunca treinou. Ele é uma aposta. O Santos, ele tem que contratar treinador acostumado. Mano Menezes, voltar o Carille, qualquer cara que seja experiente, sabe? E o Santos, ele contratou um projeto de treinador que é o Turra. Mano, é o que tá acontecendo, cara. O Santos, ele tá próximo da zona da degola aí. O Santos tá só perdendo direto, direto. Perdeu contra o Fluminense, empatou contra o Botafogo. Mas, cara, eu falo, cara. O Santos ele apresenta aí um dos piores, se não o pior futebol do Campeonato Brasileiro, cara, porque ele não oferece risco pra ninguém e vai pegar o Atlético amanhã. E eu vou falar, cara, não tenho confiança nenhuma. Eu não tenho, porque o time ele é inútil, ele não rende. O elenco ele até deu uma melhorada de contratação, mas o time não rende, sabe? Uhum. Pois é, né, mano? E, bom, antes de fechar, mano, queria falar um pouquinho da situação do Corinthians também, né, mano? Porque a gente falou Uhum, das contratações, né, do Matias Rojas, do Veríssimo. E, cara, o Rojas, vou falar rapidinho aqui do Rojas, foi uma puta de uma contratação, o cara de destaque do Racing, craque absurdo, e já machucou. Então, e, Nossa. mas o foda é que ele machucou, cara, num jogo contra contra o Bahia, e no lance estúpido, tá ligado? Porque ele sofreu desarme e torceu o pé, mano. Pô, um bagulho que é um azar absurdo, tá ligado? Porque, Uhum, pô, o Rojas, ele é um cara que tem histórico de lesão, só que essa lesão específica é coisa de jogo, sabe? Qualquer jogador tava sujeito a acontecer isso. E é muito bom de bola. Tá, em 2 jogos já deu pra perceber que é um cara diferenciado, que vai acrescentar muito. Ainda mais com a saída do nosso calvo favorito, né, mano? Ex-calvo favorito, o Roger Guedes. E já falei, mano, não tá errado isso aí, porque é muito dinheiro. Mas vou deixar aqui minha indignação, mano, porque o cara tá saindo. Antes de um jogo, o jogo mais importante do ano do Corinthians, contra o São Paulo, a volta no Morumbi. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo que a gente necessitaria de um cara como o Roger Guedes, um cara que vai e volta do ataque. E ele tá indo embora antes desse jogo. E não tem como você olhar isso e não lembrar do William no ano passado, cara. Que foi embora, segundo ele, por ameaça da torcida, né? Mas a gente sabe que ele queria meter o pé, porque não tava aguentando. E meteu o pé pra ir pra Premier League antes, justamente alguns dias antes de ter um derby contra o Palmeiras. Então não tem como você não comparar as duas situações, mano. Porque são dois caras que estão largando o clube por dinheiro. E no caso do Roger Guedes, ele tinha identificado com a torcida, mano. Então fica esse remorso, sabe? Fica essa situação triste, mano. Porque a gente tinha muita consideração com ele. O cara é o atual artilheiro da Neoquímica Arena. E, cara, para um cara que se dizia que queria ser ídolo do clube, queria ir para a seleção, né, jogando pelo Corinthians, queria ganhar título, essa saída é uma coisa que mostra que era tudo papinho, sabe? É uma coisa que dói muito no uhum. torcedor e ainda assim, porra, e o cara falar que o sonho dele era jogar no Catar, cara, aí te fuder, mano. Não dá pra aceitar um negócio desse. Mas fazer o quê? É parte do futebol. E agora é a gente sentar e esperar o que o Luxemburgo vai fazer com o que sobrou aí do time para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, evitar ser rebaixado e, de preferência, passar para a final da Copa do Brasil. Então, né, mano, só pra citar aqui o caso do Roger Guedes mesmo que você falou, cara, tipo assim, não tem como dizer, mano, o Roger Guedes é o principal jogador do Corinthians, sem dúvida, assim. E o que ele ajudou o Corinthians não tá escrito.
Concordo, cara. Ninguém sonha em jogar no Catar. O pessoal. No Catar não, na Arábia. É, no Catar mesmo. Pe- Ah, no Catar? É. Ah, tá. Ninguém sonha em jogar no Catar. Tá ligado? Então, tipo, pior ainda, né? Na Arábia você até leva. Ninguém sonha em jogar lá. Então, tipo, você sonha em ganhar o dinheiro de lá, né? Uhum. Mas acaba sendo complicado. É aquilo, né, mano? A gente não pode acreditar em palavra de jogador, velho. Os únicos torcedores são nós mesmos e os jogadores são só quem presta serviço ao clube, sabe? De resto, não tem nem o que dizer. E, cara, eu acho que o Corinthians ele não vai acabar sentindo tanto a saída do Roger, porque, cara, o Corinthians ele tem capacidade de contratar alguém hum, não melhor, mas alguém que pelo menos ali dê conta ali da situação, sabe? Aham. Que a gente sabe muito bem que o Corinthians ele não almeja título pra esse ano. Obviamente é o que ele quer, mas de longe Uhum. não é uma expectativa da diretoria. Mas, mano, quem sabe, né? Se acabar chegando aí pelo menos numa final aí de Copa do Brasil, mano, vai dar pra dar uma brincada aí no coração da torcida. Com certeza, mano. Por 2 anos seguidos aí, chegar na final da Copa do Brasil, mano, já Porra, é. Porra, mano, já é um absurdo. Mesmo que a gente seja vice aí do Flamengo de novo, mano, não tem problema, porque já é muito mais do que a gente já esperava, mano. Porque no começo do ano, velho, a gente esperava cair, pô. Chegar na final da Copa do Brasil é lucro. E, bom, aparentemente, justamente. e tem esses boatos, né? Tipo, ele tá indo atrás do Alexis Sanches, atacante chileno, pô, ele já jogou muita bola, jogou no Barcelona e tal. Só que é um cara de 34 anos, que tá sem contrato aí, e se vier, que jogue bem. Mas se não vier também, não vai fazer muita diferença não, cara. E aparentemente, né, o Luxemburgo tá treinando o Rojas para ser o substituto do Roger Guedes ali na ponta esquerda. E de verdade, eu não sei se vai dar certo, mano, porque o Rojas eu vejo ele muito mais como um meia criativo do que um ponta. Então, vai Uhum. tudo depender do esquema tático e ele tem que esperar pra ver, não tem como julgar agora, né? Mas no geral é isso, cara. É isso, mano. Deu pra falar bem aí hoje, né? Deu pra dar uma adiantada aí sobre o Santos, Corinthians e os outros times também, né? Campeonato Brasileiro. Ah, E eu acho que é isso. Quer falar uma coisa mais, Moção, pra encerrar? nada mais, mano, já dá pra fechar. Fechou. É isso aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por mais um episódio aí. E tamo junto. Até Falou! mais.